Olá, Biolovers! Venho aqui junto com vocês comentar e resolver questões da parte de genética de populações, especificamente a parte que trata de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Foi o tema de 3 questões que eu selecionei semana passada, na sexta-feira, né? Nós tivemos posts relacionados ao assunto. Então hoje é o momento de eu trazer aqui para vocês mais ou menos como é que esse tema tem aparecido no SSA3, certo? Essa questão que vocês visualizam aí no momento foi uma questão do SSA 2020, né? Embora o ano seja 2020, mas a prova é aplicada em 2019, porque o SSA, né, da UPE, assim como o vestibular do IF, a prova é aplicada em um ano, mas o ano da prova é o ano correspondente, é o ano de ingresso, certo? Então essa questão aqui ela foi de uma prova aplicada em 2019, no caso do SSA 20, certo? E a questão 4 trazia o seguinte contexto, ó. Leia o texto a seguir. As premissas ou condições estabelecidas para a obtenção do equilíbrio de Hardy-Weinberg não são satisfeitas completamente por nenhuma população real, seja ela humana ou não. Aliás, o que torna possível explicar o processo evolutivo dos seres vivos em termos mendelianos é justamente essa desobediência ao modelo teórico. Apesar de nenhuma população humana obedecer às premissas, a prática tem demonstrado, num aparente paradoxo, em numerosas populações humanas e em relação ao grande número de caracteres monogênicos, que não suscitam casamentos preferenciais, como é o caso dos grupos sanguíneos, que os genótipos se distribuem de acordo com a lei do equilíbrio de Hardy-Weinberg, certo? Então, gente, a questão traz para a gente, né, um modelo que foi desenvolvido no início do século XX por 2 cientistas aí, um matemático, né, e um médico, Hardy e Weinberg. E aí eles conseguem demonstrar para a gente como ocorre o comportamento de genes numa população, né, no caso o comportamento dos alelos, né, a partir das frequências. Mas o que esse modelo ele vai se pautar numa população fictícia, né, numa população que ela precisa atender algumas premissas, certo? Então, que premissas são essas? Esse postzinho aqui eu soltei na semana passada, que diz assim, ó, o que é uma população em equilíbrio gênico, tá? Então, para estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg, uma população precisa atender algumas premissas. A primeira, apresentar grande quantidade de indivíduos, tá? Então precisa ser uma população grande, né? Uma população numerosa. Esse é o primeiro requisito. Atrelado a esse primeiro, né, geralmente quase não se comenta, mas também é um requisito importante, é o número de machos ser igual ao número de fêmeas. Terceiro, apresentar cruzamentos livres, né, ao acaso, ou seja, dentro de uma população, indivíduos de uma mesma espécie terem a liberdade de cruzar, né, no caso aleatoriamente, né, a gente pode cruzar com qualquer um. E o outro requisito importantíssimo é a ausência da atuação de fatores evolutivos. Que fatores são esses? São aqueles fatores que a gente aborda quando a gente vê a parte do neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. São aqueles fatores que eles vão alterar as frequências gênicas. Isso é contra a ideia de equilíbrio, porque o equilíbrio é eu ter uma constante em relação à frequência dos genes de uma população. Quando eu falo em ocorrência de mutação, seleção natural, fluxo gênico ou migração, né, eu estou falando da ação de fatores evolutivos que eles, com o passar do tempo, eles vão modificar as características genéticas da população. Então isso acaba gerando o quê? Uma oscilação. A oscilação é o oposto do equilíbrio, tá? Então eu posso ter, no caso aí a gente precisa ter ausência de fatores evolutivos, sejam aqueles fatores que aumentem a variabilidade genética, como é o caso das mutações, né, e da recombinação gênica, ou aqueles que podem diminuir a variabilidade, que são aqueles 3: seleção natural, migração ou fluxo gênico, tá? E deriva genética. Voltando para a nossa questão do SSA 3 2020, aí a questão ela traz a seguinte pergunta assim:
Sobre as premissas do princípio de Hardy-Weinberg, assinala a alternativa correta. Então a gente vê que a questão ela é mais teórico-conceitual. Não vai trazer cálculos, né? Não vai trazer nenhum modelo para a gente interpretar nada disso. Então essa questão caiu no último SSA 3, né? SSA 2020. Quais são as afirmativas? Deixa eu aproximar aqui para vocês visualizarem. Letra A. Se a população é pequena. Não, gente, a gente acabou de ver que para esse modelo ele se aplica à população grande, tá? Então automaticamente a gente já descarta aí, né? Porque já começa dizendo que a população é pequena, certo? Portanto, livre de erros amostrais, o fenômeno é chamado de deriva genética. Não. A deriva genética, minha gente, ela é um dos fatores evolutivos que contribuem o quê? Para a diminuição da variabilidade. E eu não posso ter fator atuando aí nessa população. Se está atuando algum fator evolutivo, ou para aumentar ou para diminuir a variabilidade, ele está gerando oscilação, ou seja, eu não tenho mais um equilíbrio gênico naquela população. Tá? Então, a letra A é incorreta. Letra B. Se todos os casais da população são igualmente viáveis e férteis e geram o mesmo número de filhos, ocorre seleção. Opa, não. Seleção natural, né? Gente, ou seleção sexual, né? Mas, enfim, vai ter algum fator atuando, né? Que vai aí selecionar algumas variedades, né? Ou seja, eu não posso ter isso acontecendo, né? Seleção é um fator evolutivo, então eu não posso ter fator evolutivo aí atuando nessa população. Letra C. Se a população está em pamixia, o que é isso? Isto é, todos se acasalam, os cruzamentos ocorrem aleatoriamente. Essa é a verdadeira, né? Não foi isso que a gente viu agora? Que num equilíbrio de Hardy-Weinberg, uma população em equilíbrio, os indivíduos eles cruzam aleatoriamente, né, ao acaso. Pronto, letra C é verdadeira. Letra D. Se os genes da população sofrem mutação de acordo com as leis da probabilidade, geram ao acaso indivíduos com diferentes genótipos e fenótipos na população em equilíbrio. Gente, como é que vai estar em equilíbrio se está ocorrendo mutação? Mutação é fator evolutivo. Mutação aumenta a variabilidade genética, certo? Então, mutação vai gerar o quê? Oscilação gênica. Não vai gerar equilíbrio. Então, letra D está incorreta. Letra E, se ocorre migração, que é migração, gente, migração fluxo gênico é fator evolutivo. Então, não pode ter migração, certo? Porque é um fator evolutivo que vai gerar oscilação nas frequências aí gênicas dessa população, tá? Então, a letra E já está também descartada, tá bom? Então, letra C, minha gente, é a letra correta, tá? Essa questão aí caiu no SSA 3 2020. Então, é importante, né? No SSA 3 de vocês, dentro desse assunto, vocês lembrarem essas premissas, certo? Os critérios que uma população precisa atender para estar em equilíbrio gênico, embora esse modelo seja um modelo mais teórico e hipotético, né, fictício, mas quando se fala em equilíbrio, uma população, seja ela da espécie que for, ela precisa atender a esses requisitos, tá bom? E não esquecer os fatores evolutivos, tá? Fatores evolutivos que aumentam a variabilidade, mutação e recombinação gênica são os fatores que aumentam a variabilidade. Os fatores que diminuem são seleção natural, migração ou fluxo gênico e deriva genética. Tá? Aqui eu não coloquei todos, tá certo? Mas aí considerem aí os 5, tá bom? Aí no Instagram vocês têm post aí mostrando isso. Essa questão aqui, ó, tá vendo aqui em cima? SSA 2018, tá? Ela caiu no SSA 3 2018 e aí começa com uma tabela, né, bem interessante, né? 3 joaninhas, então tem um joaninha com asa vermelha, joaninha com asa laranja e a joaninha com asa amarela. A vermelha e a amarela são homozigotos, né? Tem 2 alelos iguais, tá vendo? Asa, vezão. Já as laranjas, elas são o que? São heterozigotos, tá certo? No caso, a asa é laranja. Aqui é amarela, aqui é vermelha, aqui é laranja, tá certo? E aí, a questão ela nos dá aí os valores da frequência dos genótipos na população, certo? Então, tenho predominando os heterozigotos, em seguida os homozigotos vermelhos e abaixo os homozigotos amarelos, certo? Aí a questão diz assim, ó: admita que a cor das asas das joaninhas é determinada por 2 alelos codominantes. Gente, nesse caso eu vou discordar um pouco. Por quê?
Quando a gente fala em codominância genética, né, codominância significa o quê? Vermelho e amarelo aparecer ao mesmo tempo. Se a joaninha tem a asa de cor laranja, é uma cor intermediária. Então isso pela genética é chamado dominância incompleta ou semidominância, tá? Então quem formulou essa questão aqui cometeu esse errinho, tá? Talvez se você der uma questão que coubesse recurso, mas essa questão ela não foi anulada, tá bom? Eu estou só chamando a atenção de vocês para isso, tá? Mas vamos lá. Supondo, né, que sejam codominantes. O alelo Vzão forma um pigmento vermelho e sua frequência alélica é de P igual a 0,58, certo? Gente, aqui são outros valores. Aqui é frequência genotípica. Aqui está falando em frequência alélica, tá? Então a frequência alélica do pigmento do alelo Vzão é de P igual a 0,58. Por sua vez, o alelo Azão forma um pigmento amarelo e sua frequência alélica é de Q igual a 0,42. As joaninhas de asas vermelhas estão bem camufladas dos predadores, enquanto as de asas laranjas e amarelas estão razoavelmente camufladas. Apesar de as condições de equilíbrio de Hardy-Weinberg não serem alcançadas na natureza, considere que a população é numerosa, os cruzamentos são aleatórios e nenhum fator evolutivo está ocorrendo, o que permite aplicar a fórmula P elevado ao quadrado mais 2 vezes P vezes Q mais Q elevado ao quadrado igual a 1, certo? O pessoal que está passando aqui, ou que está passando, que está chegando, enfim, né? A gente teria um encontro de genética hoje, certo? Que ele foi cancelado. A gente ia ter muitas questões, aí não daria tempo, né? Teve algumas dificuldades, tá? Então eu tô aqui no Instagram comentando questões de genética de população, né? Foram 3 questões de SSA3 que eu postei na sexta-feira. Então hoje eu estou comentando a resolução delas, né? Estamos na segunda questão. Foi uma questão que caiu na SSA3 de 2018, né? E aí traz esse exemplo aí envolvendo joaninhas. Aí a questão quer saber o seguinte: desse modo, qual a frequência esperada de heterozigotos para a população de joaninhas? Então nós temos 5 alternativas, cada alternativa com um valor, tá? Gente, tem uma forma que a gente vai utilizar para resolver essa questão, mas tem uma coisa que eu vou mostrar a vocês que está bem evidente. Daqui a pouquinho eu mostro, para não estragar a surpresa, tá? Ou não, deixa eu mostrar logo, né, para não ter que voltar. Vê bem, pessoal. Essa questão é uma questão dada. Por quê? Quando ela diz assim, qual a frequência esperada de heterozigotos, está se referindo aqui aos genótipos, certo? Ó. E aí, quando ela pergunta qual a frequência de heterozigotos, quem são os heterozigotos? São as joaninhas de asa laranja. Qual a frequência das joaninhas? 0,48. Olha para as alternativas. Onde é que eu tenho 0,48 aí? Na A, na B, na C, na D, né? Ó, 0,487. 0,48. A letra D é a correta, tá? Eu só estou chamando a atenção de vocês por conta disso, para vocês verem que a resposta ela já está dada. Esforço nulo para resolver no sentido de fazer cálculos. Mas calma, a gente vai fazer cálculo para vocês verem como é que faz. É muito, muito simples, tá certo? Mas vejam, né, que a resposta ela está dada, certo? Vamos para o cálculo para vocês verem como é que faz. Ó, como analisar o equilíbrio de Hardy-Weinberg na prática, né? Existe essa fórmula maior, né, que a gente chama de nome de Hardy-Weinberg, em que diz o seguinte, que P elevado ao quadrado mais 2 vezes P vezes Q mais Q elevado ao quadrado é igual a 1. Né? Foi essa fórmula aí que a questão traz. O que significa cada item desse, gente? P elevado ao quadrado é a frequência dos genótipos homozigotos dominantes, tá? 2 vezes P vezes Q é a frequência genotípica para os heterozigotos. E Q elevado ao quadrado é a frequência para os homozigotos recessivos, tá certo? Mas a informação que nós temos lá no texto atrás, nós temos essa informação aqui, então nós não vamos precisar, certo? Mas nós temos outra informação que o texto dá, que no caso são as frequências alélicas. O que é que nós vamos fazer com ela? Vamos ver agora.
A frequência alélica, né, em relação à frequência alélica, nós vamos ter uma fórmula mais simples, que é essa, ó, P mais Q é igual a 1. O que é P? P é a frequência dos alelos dominantes. Q é a frequência dos alelos recessivos. Voltando lá para a questão, ó, foi isso que a gente viu agora, não foi? Essas frequências, beleza. A questão quer saber o que, gente? Qual a frequência esperada dos heterozigotos? Quem são os heterozigotos? 2 vezes P vezes Q. A questão diz a gente quem é P e diz a gente quem é Q. Então é só a gente substituir essas letrinhas por esses números e fazer a multiplicação, ó. Então a frequência das joaninhas vezão azão, ou seja, que são de asa laranja, é igual a 2 vezes P vezes Q. 2 vezes P, quem é P? 0,58. Vezes Q, quem é Q? 0,42. Fazendo aí essa multiplicação, a gente chega ao resultado de 0,4872. A gente não tem nenhuma alternativa terminada em 2, mas tem 0,487, não é isso? Ó? Então, gente, a letra D é a correta, tá? Vejam, aqui a gente fez o cálculo, tá certo? Mas vocês há de convir comigo que lá na própria questão, já no enunciado, na tabela, ó, já na tabela, a questão, ela já dá a resposta, gente. Ó, qual a frequência dos heterozigotos? 0,48. Olha para a letra D. 0,487. Eu não tenho 0,48 aqui também? Então a questão já está dada. Não precisa nem fazer conta, certo? Mas aí para não sair do rito da genética, né, eu fiz o cálculozinho e mostrei para vocês, né, que realmente a letra D é a correta. Beleza? O pessoal que está passando aqui, né, o que está chegando, isso aqui são questões da parte de genética de populações. A gente vê geralmente junto com a evolução, mas presencialmente a gente não viu, né, ano passado. Então estou resolvendo aqui 3 questões que eu postei aqui no Instagram na sexta-feira, tá? E o vídeo vai ficar salvo no GTV para vocês consultarem depois, tá certo? Esse é um assunto que ele tem caído, tem aparecido bastante na parte de genética de populações. Foram 3 questões. Já resolvi uma questão de 2020, resolvi agora uma questão de 2018, certo? E vou resolver agora uma questão de 2013. É a última questão, tá? Separei 3 questões dentro dessa parte de genética de populações e equilíbrio de Hardy-Weinberg, certo? Gente, essa questão aqui foi do SSA 3 de 2013, tá? E traz o seguinte enunciado. A aplicação do princípio de Hardy-Weinberg, representado pela equação matemática P elevado a 2 mais 2 vezes P vezes Q mais Q elevado ao quadrado, é importante para se estimar a frequência de alelos de doenças hereditárias nas populações. Uma delas é a fenilcetonúria, detectada pelo teste do pezinho. Os afetados, representados aí por Q elevado a 2, podem vir a sofrer grave retardo mental ao ingerir a fenilalanina, por não possuírem capacidade de degradar esse aminoácido essencial encontrado em diversos alimentos, inclusive no leite. Em uma amostra de 2.000 pessoas, verificou-se que os homozigotos recessivos para PKU, ou seja, para a fenilcetonúria, correspondiam a 4% aí dessa população, certo? Então, gente, a questão aí nos dá algumas informações. Fala de uma doença, né, fenilcetonúria, é uma doença metabólica, ela é genética, autossômica, recessiva, tá? Vejam que a questão aqui, quando ela fala em Q elevado a 2, a gente lembra que esse Q elevado a 2, lá na fórmula, né, da equação de Hardy-Weinberg, esse Q elevado a 2 representa o quê? Os homozigotos recessivos. Então, se os afetados são Q elevado a 2, significa que a doença ela é recessiva. E aí a questão, o enunciado dele termina dizendo isso, ó, homozigotos recessivos para PKU corresponde a 4%, tá? Mas o que é que a questão quer saber da gente? A questão quer saber qual a frequência dos indivíduos com genótipo dominante, homozigoto, ou seja, P elevado ao quadrado, e heterozigoto, ou seja, 2 vezes P vezes Q, respectivamente, tá? Então, gente, lembra que essa frequência, essa equação aqui, esse binômio de Hardy-Weinberg,
o somatório das frequências genotípicas tem que ser igual a 1. Ou seja, eu preciso pegar esse 4%, encontrar aí uma alternativa em que os dois valores totalizem 96%, né? E aí a gente consiga ter 100%, no caso 1, né? Como resultado aí dessa equação, tá bom? Mas vamos lá com calma, certo? Para descobrir quem é... Eu preciso descobrir quem é P e quem é Q. Porque quem é Q2, a questão já me diz o quê? Que é 4%, né? Mas vamos lá. Ó, essa é a equação que a gente vai trabalhar em cima dela, tá certo? E aí a questão nos diz o quê? Que os excessivos, ou seja, F'zinho, são os indivíduos que correspondem aí a Q elevado a 2. Q elevado a 2, né? No caso é 4%, ó. Então, Q elevado a 2 é igual a 4%, que é igual a 0,04. Por que eu converti para decimal? Porque as alternativas estão dadas assim. Então, eu preciso encontrar um valor que somado a esse... Perdão, eu preciso encontrar uma alternativa cujos valores somado a esse totalize aí 1, que representa o equilíbrio, né? É o resultado da equação do binômio de Hardy-Weinberg, né? É somatório 1, tá certo? Então, gente, para saber quem é... Para descobrir os demais, eu preciso saber quem é P e quem é Q. Se eu sei que Q ao quadrado é igual a 0,04, então Q vai ser a raiz quadrada disso aqui, não é isso? Não é assim que a gente aprende na matemática? Então Q vai ser igual a 0,2, certo? Então descobri aí quem é Q. Falta descobrir quem é P, não é isso? Então descobrindo quem é P, a gente consegue descobrir qual a frequência de homozigotos dominante, ou seja, P elevado ao quadrado, e a gente descobre quem são os heterozigotos aí nessa população. Beleza? Eita, e agora, Vaguinho? Como é que a gente faz para descobrir quem é P? Vixe, vai ter que pensar em equação de segundo grau? Não, gente. Eu acabei de mostrar para vocês, tem duas fórmulas básicas para a gente trabalhar na genética de populações, quando se fala em equilíbrio gênico. Tem essa, né, que é chamada equação, ou binômio de Hardy-Weinberg, e tem uma fórmula bem simples, que eu digo que é a mãe dessa, né, que ela é bem simples, que aí no caso, ela é uma fórmula, que é essa aqui, ó, P mais Q é igual a 1. O que é P e o que é Q? P é a frequência dos alelos dominantes e Q é a frequência do recessivo. Então, o somatório dessas frequências é igual a 1. Se aqui, gente, eu já deduzi que Q é igual a 0,2, então fica fácil agora achar quem é P, não é isso? Se P mais Q é igual a 1, então P vai ser o quê? 1 menos Q. Q está somando, passa subtraindo. P vai ser igual a 1 menos 0,2. P vai ser igual a 0,8. Então, eu já tenho quem é Q e quem é P. Então, agora fica fácil de descobrir quem é P elevado ao quadrado, ou seja, quantos são os homozigotos e quantos são os heterozigotos, ou seja, 2 vezes P vezes Q. P elevado ao quadrado vai ser igual a 0,8 elevado ao quadrado. 0,8 vezes 0,8 vai ser igual a 0,64. Então já achei que a frequência genotípica aí dos homozigotos dominantes, ou seja, do Fzão é Fzão. Agora eu quero achar a frequência dos heterozigotos, Fzão é Fzinho, para fenilcetonúria. Que no caso, qual é a fórmula? 2 vezes P vezes Q. Ou seja, 2 vezes Q. Então eu inverti os valores, não foi? Mas enfim, não vai mudar. A ordem dos produtos a ordem dos fatores não altera o resultado. 2 vezes P, que é 0,8, vezes Q, que é 0,2. 2 vezes 0,2, 0,4. 0,4 vezes 0,8 vai dar 0,32. Gabarito da questão, letra B, letra B, tá certo? Então vejam, 0,64 mais 0,32 mais 0,04, eu tenho um resultado de 1, que é justamente o somatório dessa equação matemática aqui, que correspondem a o binômio de Hardy-Weinberg, que a gente vê em genética de populações. Beleza, gente? Então aí
terceira e última questão resolvida da parte de genética de populações. Estou vendo que algumas pessoas estão passando, estão entrando, mas eu não sei se há algum problema de conexão, né? Inclusive, não consegui fazer uma live, um encontro de genética lá pelo Meet. Pensei fazer por aqui, mas aí vi que não estava com muita movimentação e resolvi então fazer aqui, então, aqui a correção dessas 3 questões, a resolução dessas 3 questões, tá certo? Então, pessoal, é isso, né? Como os comentários não estão circulando, não houve comentário, né? De repente, se quiserem depois, quando assistirem esse vídeo no IGTV, vocês podem mandar mensagem lá no privado, né? E a gente comenta. Inclusive, o tema dessas 3 questões foi justamente o tema daquela questão que envolvia o sistema BL, que caiu recentemente na primeira aplicação da prova de naturezas do Enem, tá certo? Gente, outra coisa, ó, que ele podia ter se ligado, pessoal. Se o somatório aqui dessa equação tem que dar 1, incluindo os 4% ou 0,04, né? Então, automaticamente, a gente já podia descartar a A e a C. Porque P elevado a 2 mais 2 vezes P vezes Q, esses valores aqui já, por si só já dá 1. Ou seja, eles não estão considerando o Q2, que a questão dá. Mesma coisa na letra C, ó. 0,54 mais 0,46 também vai dar 1. Certo? Então, A e C de cara a gente já descarta, certo? Mas só confirmando aí que a correta foi a letra B. Beleza? Bom, gente, encerrando aqui então a resolução dessas 3 questões sobre genética de populações e equilíbrio de Hardy-Weinberg. O vídeo, a intenção é deixar ele salvo no IGTV. Eu espero que, por favor, o Instagram salve esse vídeo, né? A internet aqui não está ajudando muito, mas eu espero que salve, tá? E que aí sirva de material para vocês consultarem depois, nessa reta final aí, rumo ao SSA 3, beleza? Valeu!